Olá pessoal, bom dia. Aqui é a professora Silvia Letícia de Geografia e eu venho aqui gravar mais uma videoaula sobre o conteúdo que nós estamos estudando e espero que vocês gostem dessa aula. Ou seja, o nosso conteúdo continua ainda Europa, mas vocês devem ter percebido na plataforma que eu já postei alguns materiais referente à União Europeia, ou seja, esse super bloco econômico tão poderoso aí no mundo, né, onde fazem parte vários países da Europa. Se a gente for falar em União Europeia, a gente vê bloco econômico. O que são blocos econômicos? Bloco econômico é um conjunto de países, ou seja, vários países que se juntam para fortalecer principalmente suas economias. E daí eles têm várias regras. Se eu for olhar para o mundo, eu tenho vários blocos econômicos. Eu tenho o antigo NAFTA, que hoje tem outro nome, que é um bloco econômico ali dos Estados Unidos, México, Canadá. Eu tenho o Mercosul, que é o bloco econômico aqui da América do Sul, que nem todos os países da América do Sul fazem parte, mas o Brasil está inserido nesse bloco econômico. E daí eles têm várias regras. Regras alfandegárias, regras de impostos, regra de circulação de pessoas, regra de comércio e assim também é a União Europeia. Ou seja, só que a criação da União Europeia, hoje a União Europeia é um país, é um bloco econômico que tem 27 países, ou seja, muitos países dentro de um bloco econômico só. Claro que alguns países mais satisfeitos com as regras, outros menos satisfeitos, alguns querendo entrar no bloco, outros querendo sair. Mas hoje o objetivo principal da nossa aula vai ser falar sobre passo a passo de criação desse bloco. Eu até dividi em duas aulas para não ficar muito puxado aí, né, a todo o processo de criação. Então falei em União Europeia, eu vou falar um pouquinho de Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall foi um plano, no caso, como se fosse um socorro para os países da Europa após a Segunda Guerra Mundial. E quem que fez esse plano? Quem que planejou isso? Quem deu esse socorro para os países da Europa após a Segunda Guerra Mundial? Foram os Estados Unidos. A gente relembrando lá de tudo que a gente estudou, né, falando um pouquinho de guerra, a gente vê que os Estados Unidos ele saiu vitorioso aí da Segunda Guerra Mundial e saiu vitorioso politicamente, economicamente, na figura de potência aí mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós vimos também que o mundo teve essa tensão política aí na figura da Guerra Fria. Lembra de Guerra Fria? Guerra Fria foi a divisão do mundo em dois eixos. O eixo do socialismo, liderado ali, né, pela União Soviética, que tinha a Rússia como um país de maior abrangência e vários outros países, e o capitalismo, que era a parte onde os Estados Unidos era o principal articulador aí. Então, após a Segunda Guerra Mundial, com a estrutura da Guerra Fria, eles queriam o quê? Eles queriam apoio, né? E o Plano Marshall foi um plano feito pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, por isso até esse nome, numa tentativa de socorrer algumas nações europeias ali que saíram totalmente devastadas da guerra, cidades destruídas, economia, indústria e várias outras. Então foi uma questão de recuperação. Eu falo em Plano Marshall, que ele começou a ser estruturado em 1947, mas de fato ele foi assinado em 1948. Qual foi a grande questão? Qual foi o grande objetivo do Plano Marshall? Foi, no caso, tá ligado à importação de produtos norte-americanos, produtos, né, estadunidenses, para a Europa. Ou seja, a Europa ela comprava produtos dos Estados Unidos mais barato, eles tinham redução de preços. E daí ela começou a estruturar a sua economia. Ou seja, ela comprava mais barato, começava, né, reestruturar um pouco esse âmbito econômico e daí os Estados Unidos também saíam um pouco fortalecido. Porque a gente sabe que alguns países, principalmente do leste europeu, eles não estavam do lado norte-americano. Como tinha a Guerra Fria, eles estavam atrelados ao bloco soviético, ao bloco socialista. Então, quanto mais apoio, quanto mais subsídio, né, os Estados Unidos desse para essas nações que estavam ao seu lado, melhor era. Visto que a gente já falou também da grande importância aí do continente europeu e desses países da Europa, certo?
Então, falei em União Europeia, lembro de Plano Marshall, um plano de socorro aí pós Segunda Guerra Mundial. Então, como eu falei, além dos interesses econômicos, tinha esse interesse político também por conta da divisão, da bipolaridade, dessa tensão que estava o mundo na época da Guerra Fria. Só que ainda durante a Segunda Guerra Mundial, 3 países da Europa já estavam meio que parece pensando um pouco à frente e já começaram a se juntar no intuito já de pensar à frente pós-guerra. Então eu tive a criação do Benelux. Só que é muito importante a gente lembrar isso. O Benelux, ele começou a ser estruturado em 1943 e foi estruturado mesmo em 1944. Ué, mas o Plano Marshall foi só em 1947. Isso. Benelux foi a união de 3 países da Europa. Quais foram esses 3 países? Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Então eles criaram meio que um fortalecimento das suas economias ainda durante a Guerra Fria, já pensando no pós-guerra. Isso foi em 1943, então a gente já vê que 3 países na Europa já começaram a se aliar para tentar ficar mais forte. E daí que entra a questão do Plano Marshall. O Plano Marshall ele foi muito importante porque ele facilitou mais ainda esses 3 países se unirem economicamente melhor. Por quê? Ele dava subsídio de compra de produtos estadunidenses para a Europa a preços mais baixos. Então, falei em União Europeia, lembrei de Benelux. Primeiro estágio aí da União Europeia foi a criação do Benelux. Benelux tinha quantos países? 3. Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Então, daí, pós Segunda Guerra, já com o Plano Marshall aí estruturando o Benelux, outros países, ou seja, a gente hoje fala em Bélgica, em Países Baixos, Luxemburgo, são países europeus, mas são países que a gente não tem não são tão importantes, assim, não é que não sejam importantes, eles não são países tão evidentes quando se fala em Europa. Quando a gente fala em Europa, a gente lembra de que a Alemanha, França, Itália, são países, que estão mais visíveis aí. E daí, eles começaram a querer se fortalecer. E em 1952 foi criado o SECA. O que é SECA? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E aí, nesse bloco, que também já é mais um degrauzinho para a criação da União Europeia, foram inseridos mais 3 países. Além de Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, eu tive a entrada da França, da Itália e da Alemanha Ocidental. Por que eu falo Alemanha Ocidental? Lembrem que a gente está falando num contexto ainda de Guerra Fria. Quando eu falo em Guerra Fria, eu não tenho uma única Alemanha, eu tenho a divisão da Alemanha, lembra? Alemanha Oriental e Ocidental. Então, se eu estou falando que essa Alemanha, quem está subsidiando isso aí, quem está dando uma ajuda econômica é os Estados Unidos através do Plano Marshall, então no SECA eu só tenho a figura da Alemanha Ocidental. E daí tratou-se de uma união onde eles tiveram como carro-chefe nas suas exportações, então além de comprar produtos estadunidenses mais baratos, eles passaram também a exportar alguns produtos. E o carro-chefe do SECA, como eu falei, Comunidade do Carvão e do Aço, foi o quê? Exportar carvão mineral, ferro, minério de ferro e até também o ferro velho, que também tem um valor econômico aí. Então, com o SECA, gente, eu já tive uma expansão econômica maior desses países que saíram tão atrelados, tão afetados da Segunda Guerra Mundial. Mais um estágio aí da criação da União Europeia. E daí, esse SECA foi muito importante para esse cenário da Europa. Por quê? Eu falei que entraram mais 3 países. E esses 3 países, 2 deles foram França e Alemanha Ocidental. E Alemanha e França se arranhavam muito politicamente, tinham muitas divergências. Por que eles tinham grandes divergências? Por conta de algumas
da presença de algumas jazidas minerais, né? A presença de várias fontes de minérios que estão, né, até hoje, concentradas aí no limite desses países. Então, tanto França quanto Alemanha reivindicava a posse, né, para estar retirando, explorando esses produtos. E quando esses dois países integram o mesmo bloco, eles se fortalecem economicamente, as divergências diminuem e acaba um pouco dessa tensão aí. Então, isso foi muito importante, foi um passo muito grande para a criação da União Europeia também, certo? Além de se fortalecer economicamente, eles também possibilitou, já tinham sonhos aí de uma Europa mais unida. Só que vale lembrar que a gente ainda estava sobre o domínio aí da Guerra Fria, certo? Então, partes principais dessa aula: Plano Marshall, Benelux, SECA e a união aí da Europa na figura de França e Alemanha, que são dois países tão importantes até hoje no cenário aí, na configuração desse bloco econômico. Na próxima aula eu vou voltar e, de fato, a gente vai chegar na data específica que esse bloco econômico, começando com 3 países, com o nome de Benelux, passa a ter 27 países, ser muito bem estruturado, muito forte, com uma integração muito grande, além de econômica, livre circulação de pessoas, onde eu tenho a figura de um passaporte único para os países membros, e eu tenho também a integração monetária através da moeda euro, uma das mais, se a gente não diga uma das moedas mais valorizadas do mundo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Depois dessas 2 aulas teremos alguns exercícios, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.